Paz do Senhor, amados. Começamos hoje novamente nos encontrarmos, para nós podermos começar mais uma EBD. Hoje nós iremos falar a terceira lição, Deus justifica pecadores. Que bênção, né? Nós somos justificados por Ele, pela fé. Por isso é importante de nós crermos cada dia mais, nós vivemos pela fé, porque a fé nos produz esperança, a fé produz perseverança. Então, pela fé, nós cremos que nós fomos justificados pelo nosso Senhor, de todos os nossos pecados. Nós possamos viver isso, nós possamos viver pela fé, porque a fé produz coragem, a fé produz determinação, a fé tira de nós de todos os medos, nós é tirado quando nós temos fé. Que nós possamos viver isso. E hoje é uma lição muito importante. Nós iremos ver novamente isso, que nós vivemos pela fé. Então, que nós possamos aproveitar hoje o máximo dessa aula, quem está online, quem está aqui presente, nós possamos realmente conhecer um pouco mais desse Deus, para nós podermos crescer em conhecimento, crescermos na graça, crescermos em fé. Porque é isso que é o cristão. O cristão vive pela fé. Nós cremos pela fé, no nosso Deus maravilhoso, nosso Deus bendito, nosso Deus que nos dá esperança a cada dia mais, nós vivemos com Ele. Vamos estar orando, vamos começar. Hoje nós teremos aula com o nosso professor Rômulo, que tem bastante conhecimento, e irá passar um pouco mais dessa lição para nós, um pouco mais do nosso Deus maravilhoso. Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, te louvamos, agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecemos porque nós somos justificados, Senhor, pela fé. Cremos que nós já somos justificados, cremos no nosso Deus, que nós estamos vivendo já para a eternidade, cremos na eternidade que o Senhor está preparando para nós, que nós possamos ser abençoados nesse dia pelo Senhor, que o Senhor possa resgatar essas almas que estão perdidas, que o Senhor possa levar, Senhor, saúde, levar paz, levar alegria, Senhor, nesses lares que estão hoje, meu Pai, doentes, chorosos, meu Pai, pessoas que estão desesperadas, que o Senhor possa produzir, Senhor, esperança nesses corações. Abençoa, Senhor, todos que estão enlutados. Abençoa, Senhor, todos que estão acamados, Senhor, no leito do hospital. Abençoa, resgata, Senhor, essas vidas. Cura, Senhor, leva a cura para essas pessoas que estão enfermas. Também nós estamos cada dia mais dependendo do Senhor. Precisamos, Senhor, das Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, dos Teus cuidados, Pai. Muito obrigada, porque nós já sabemos que nós estamos, meu Pai, vivendo no Senhor. E que todas as pessoas, meu Pai, que estão distantes, que o Senhor possa alcançar essas pessoas também, meu Deus, para que elas possam viver a alegria do Senhor dentro do coração delas. Abençoa o professor de hoje, abençoa todos os nossos pastores, nossas pastoras, Senhor. Também hoje em especial eu te peço uma bênção especial pelo nosso pastor Leonardo, que se completa mais um ano de vida, Senhor. Abençoa ele também. Abençoa toda a Tua igreja na face da terra, Pai. Abençoa os nossos ouvidos, nosso coração, para que tudo que nós iremos aprender hoje, Pai, venha entrar e venha frutificar, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada por esse dia. Que nós possamos alcançar, meu Pai, almas, nós possamos alcançar corações sábios nesse dia. Nós te agradecemos no nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Nosso amado professor Rômulo, a palavra. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia. Agora a Mônica jogou a responsabilidade para cima de mim, falando que tem muito conhecimento. Meu Deus do céu, agora tem que dar aquela aula. Bom dia, que o Espírito Santo, o Espírito do vivo Deus, nos conduza nessa aula, em que ele nos faça entender o tema, que é muito importante. Tem alguns teólogos que dizem que essa doutrina, a igreja ou ela permanece de pé ou ela cai, da justificação pela fé. Então, que o Espírito Santo nos conduza ao entendimento do que nós queremos expor aqui. Cara, falar de Romanos é perfeito, é lindo, e eu quero aqui fazer um pouco diferente da aula de hoje, de um jeito um pouco diferente, mas eu quero, mais Romanos, ele fala por si só. A gente lê
e aí alguns entendimentos, algumas partes, parece que a gente, mas é aqui o que ele quer dizer. A gente vai tentar alguns pontos aqui, algumas dúvidas que às vezes nós podemos ter, e eu quero, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, poder explanar aqui para a gente essa manhã. Então, o tema da aula de hoje é Deus justifica pecadores. Né? Quando a gente tem alguma notícia para dar para alguém, a gente tem a mania de falar, eu tenho duas notícias para você, tenho duas boas notícias para você, você quer a má ou a boa notícia primeiro? E aí a gente fica pensando, cara, qual que eu escuto primeiro, a má ou a boa? E o Carlinho, semana passada, já começou com a má notícia, já foi dada a má notícia para a gente. Então, eu quero apenas recapitular qual é a má notícia. Quero dar a má notícia primeiro para vocês, para depois a boa notícia transformar o nosso coração e a nossa mente. Então, que essa manhã o Espírito Santo venha realmente esclarecer, clarear essa ideia aí no nosso coração. Cara, o que ele vai falar aqui nessa lição é exatamente Romanos 3. Ele pega Romanos 3, do 21 ao 31, depois ele pega o 4 inteiro, gente. Imagina você explicar aqui, você dá uma aula de praticamente 2 capítulos. Então, eu tentei fazer uma adaptação aqui, para a gente entender qual é realmente a ideia, qual é o ponto central da aula. E no capítulo 4, eu peguei alguns versículos para a gente entender o que ele está falando dos heróis, né, assim, de Abraão, de Davi, que foram também justificados pela fé. Então, essa manhã, eu quero aqui fazer de uma maneira, a gente vai chegar lá. Cara, quando a gente fala de justificação pela fé, isso já devia estar impregnado, assim, muito entendido na igreja cristã brasileira, em qualquer outra igreja. Isso já devia estar muito bem esclarecido, que a justificação do ato de estarmos justos e perdoados diante de Deus é uma coisa que já deveria estar muito clara na nossa mente, para a gente não ficar vacilando na fé, porque às vezes a gente acha que está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas de repente não está. Será que Deus me justificou? E essa variância é perigoso para nós cristãos. Então, quando a gente vai olhar desde a Reforma Protestante foi o ápice dessa divergência, onde a Igreja Católica estava dizendo que não era somente pela fé, era por indulgências, por penitência. E aí dá a virada que quando Lutero pega lá e vai traduzir do latim, ele vai falar assim, opa, vocês estão falando algo muito diferente do que a Bíblia está dizendo, que aqui ela diz que é somente pela fé. Então, os alicerces da Reforma Protestante somente graça, somente Cristo Jesus, somente fé, somente a Deus a glória e somente as Escrituras. O que sai disso não é mais bíblico. O que a gente tem que olhar para cá e entender que, cara, somente Cristo me salva, é o que? Mediante fé, é pela graça. Somente eu dou a Deus a glória não tem espaço para a glória humana na salvação, não tem nenhum espacinho para a glória humana. E é somente a fé, é somente a graça, é somente Cristo, e eu só dou a glória a Ele, é somente a Escritura que vai me apresentar a salvação em Cristo Jesus. Então, para nós cristãos protestantes, isso tem que estar muito definido, gente. É somente por Cristo, não tem outra, mas é fé mais obras, não. A gente vai chegar lá daqui a pouco, o que essas obras influenciam na nossa vida, mas a salvação, dita em Romanos inteiro, é somente pela fé. A gente tem mania de pegar um versículo e esse versículo fazê-lo dele como doutrina. Esse único versículo não pode contradizer a Bíblia inteira. Se a Bíblia inteira me diz que é justificado somente pela fé em Cristo Jesus, então a justificação não depende de obra humana. Então, isso já causou muitos conflitos, né? Mais na época da Reforma. Isso causa conflitos até hoje. Muitas igrejas se debatem, é somente pela fé ou não é somente pela fé. E eu quero essa manhã aqui deixar muito claro para o nosso coração que é somente pela fé. Quando a gente vai olhar Romanos 1, 2 e 3, até metade do capítulo 3, Paulo vai falar que está todo mundo caído, está todo mundo igual. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma, e ele está falando, olha só, tanto vocês gentios quanto vocês judeus, que a igreja também era composta por judeus convertidos, olha, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo caído, todo mundo é um homem caído versus a exposição diante da justiça de Deus. Então, como é que se resolve isso?
porque ele vai colocar todo mundo no mesmo nível. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não é porque você é judeu, que você tem a lei, que você vai obedecê-la e você tem vanglória e orgulho disso, não. Está todo mundo igual. Então, do capítulo 1, 2, é metade do capítulo 3, ele vai dizer, gente, vocês precisam entender. A igreja cristã, a igreja brasileira, nós, cristãos, precisamos entender que somos pecadores, e nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. E é somente a fé em Cristo que nos leva de volta a esse estado de estar diante de Deus justo. Porque se não for por Cristo, a ira de Deus está sobre nós. Né? Então, é o ser humano caído. A gente vai ver Romanos, a exposição dos primeiros capítulos de Romanos. O ser humano caído diante da justiça de Deus. E, gente, como é que resolve isso? É um devedor que não tinha a mínima condição de pagar sua dívida. Eu e você não temos condição nenhuma de pagar a dívida de nossos pecados. Então, volto a dizer, o comecinho de Romanos vai nos expor isso. Cara, eu quero fazer um resumão aqui, bem resumão, porque quando a gente vai ver as doutrinas de qualquer igreja, você sabe que ela é profunda, ela tem várias explicações, e aí tem vários pontos, mas um pouquinho que eu estava dando uma olhada. Cara, o que foi a reforma protestante foi realmente uma diferença gigantesca entre justificação, que era dita pela Igreja Católica Romana, e a justificação dita agora biblicamente. Então, por um lado, a Igreja Católica pega esses capítulos, esses versículos de Romanos, ela vai meio que dizer que a justificação, ela não é por imputação, como a própria Bíblia diz. Ela vai dizer que é por meio de uma tal de uma infusão, aonde que Deus, de alguma forma, faz alguma coisinha em você, para que depois daquilo que é feito em você cooperar para a salvação. E não é isso que Romanos está dizendo, que não é por cooperação nenhuma. Ele diz que é meio de uma graça infundida, que Deus meio que toca em você, e aí você agora vai colaborar, vai cooperar para que a graça ela se manifeste na tua vida. Em momento nenhum em Romanos a gente vai encontrar uma declaração dessa. Então, por isso que a minha briga, às vezes, em conversas, é o que está na Bíblia, não é somente as Escrituras. E a Escritura ela não vai ter um versículo que vai contrapor todos os outros. Uma sempre vai completar a outra. A Bíblia aí é inerrante. Então, a gente vai olhar, cara, se um versículo fala que é somente pela fé e outro que é por cooperação, tem alguma coisa errada. Vamos estudar, vamos ver o contexto daquele capítulo, porque, volto a dizer, temos mania de pegar um versículo e torná-lo como doutrina, separadamente do contexto histórico, separadamente do contexto narrado, porque Paulo, por exemplo, dá-se explicação, vou chegar daqui a pouco ali, dá-se explicação pela ideia do purgatório. Passa-se pelo purgatório para pagar pecado. E uma dos versículos utilizados é 1 Coríntios 12, 13, alguma coisa desse tipo, quando Paulo começa a falar de prática da vida cristã, e ele vai falar sobre obras, aí quando chega lá embaixo, que ele vai falar que você vai ser passado, no fim de tudo, vai passar pelo fogo, e as suas obras serão provadas pelo fogo, a fim de galardão. Então, você vai ser salvo, ou você vai ter ou não vai ter galardão. Ele não está falando que você vai passar por um lugar onde você vai pagar os seus pecados, para que, passado pelo fogo, você pague pelos pecados. Não, gente, é contexto. Vamos ler o capítulo, vamos ver o que Paulo está querendo dizer. Isso é mole, não é difícil da gente entender. Então, esse que é o perigo da gente pegar uma partezinha e querer torná-lo como doutrina. Então, voltando, de um lado a gente tem a Igreja Católica, por infusão, dizendo que Deus vai fazer algo em você para você cooperar para a salvação, e você, de alguma forma, alcança, já olhando para a Bíblia, já digo, a gente não precisa nem estudar muito para falar que o negócio não é muito bem por aí. Né? Então, nós não temos condição disso. E se um homem cair em pecado, cara, tem as penitências, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você voltar ao estado de graça. Então, nós vamos estudar aqui o versículo, o capítulo 4, o 3, pelo menos, para a gente entender o lado que a gente defende. E, por outro lado, a Igreja Católica defende isso, e, por outro, o protestante fala assim, gente, não é nada disso. Aqui a justificação é pela fé, aqui nos é imputado a justiça de Cristo, sem esforço nenhum humano. Nós precisamos entender isso e ficar muito claro. Não tem participação humana nisso, e eu dou glória a Deus por isso, porque eu me conheço,
Nós deveríamos nos conhecer para dizer que se tivesse alguma participação minha, eu não estaria salvo. Eu não iria para o céu. Pelo menos eu me conheço, eu sei que se dependesse de mim, Rômulo, você tem que cooperar para a salvação. Ixi, tchau, já estou... Porque eu me conheço, e é pela graça de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. E aí, dia após dia, seremos transformados de glória em glória à imagem do Criador. Então quer dizer que você é pecador? Cara, sou pecador, mas um justo pecador. E cada dia vai sendo transformado de glória em glória. Você vai brilhando, brilhando, até chegar o dia perfeito. Né? A gente vai chegar nesse lugar. Então, do lado protestante, imputado, nós recebemos, Jesus recebe o nosso pecado para que nós recebêssemos a justiça dele. Então, isso é o evangelho que nós acreditamos. Nos é imputado. Imputado é nos atribuir uma justiça de outro. Se fosse depender da minha e da sua justiça, eu acho que você também tem isso na mente, se dependêssemos de atos de justiça, até porque Isaías vai falar que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então quer dizer que para Deus fede, para Deus não tem valor algum, porque a gente não tem condições de cumprir as exigências da retidão divina. Não temos a mínima condição disso. Alguém pagou pelo nosso lugar. Alguém pagou a nossa dívida. Um lado a gente vai ver cooperação, mais penitência, católica romana, e por um outro lado protestante a gente vai dizer que é somente pela fé. Somente crer. É o que a Bíblia vai nos apresentar aqui essa manhã. Não precisamos passar pelo purgatório. Por que não precisa passar pelo purgatório? Porque Jesus já pagou pelos pecados, gente. Se a gente tivesse que pagar de novo, isso aí seria injustiça, não seria, não? Peraí, Deus já pagou em Cristo Jesus, por que eu tenho que pagar de novo? E se você tivesse que pagar, meu amigo, você nunca mais ia sair do purgatório, porque era um bocado de pecado que você teria que pagar e você não tem a mínima condição, que o valor é alto demais. Tanto que foi alto, que foi o próprio Deus que se deu para pagar o nosso pecado. Então, você não é Deus, então você teria que ficar ali uma eternidade. Então, vamos lá. E aqui eu quero começar, para a gente expor algumas situações, antes da gente... para a gente ver a beleza, a grandeza de que há na salvação, na justificação pela fé, que tanto que Romanos apresenta do início ao fim, e é lindo a gente olhar para Romanos, porque a gente tem mania de começar a falar assim, quando a gente começa a falar que a justificação somente pela fé, aí vai falar assim, tá, mas e? A gente tem mania de o i, e é o maisinho, cara, o ser humano tem mania de botar o maisinho. Então, quando Paulo escreve essa carta de Romanos, ele é, cara, que homem inteligente, como sábio. Graças a Deus, por Deus e pela vida de Paulo ter escrito essas informações. Porque para a gente ver, pelo menos até metade do livro de Romanos, a gente vai ver assim, ó, o primeiro capítulo até metade do capítulo 3, ele vai falar assim, está todo mundo enrolado. Tá, todo mundo é pecador igual, todo mundo carece da glória de Deus, todo mundo está destituído da glória de Deus. Do capítulo 1 ao metade do capítulo 3, ele vai colocar todo mundo no chinelo, igualmente, não tem um melhor do que o outro, não é judeu, não é grego, não é gentil, nem é nada, é todo mundo pecador. Do capítulo 3, metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele vai falar que a justificação é somente pela fé, ele vai falar da maravilhosa salvação que nos é dada, gratuitamente em Jesus Cristo, nós vamos chegar daqui a pouco, gratuitamente Jesus Cristo. Do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai falar como o cristão vive. Então, quando a gente começa a falar assim, tá, mas sou justificado pela fé, e agora? E agora, no capítulo 6, 7 e 8, como o cristão vive. Tanto que ele vai falar no capítulo 6, continuaremos a pecar para que a graça abunde. Aí vai falar, gente, de maneira nenhuma. Você que morreu pelo pecado, como você vai continuar vivendo nele? Então, Paulo já começa a escrever uma carta completa. Olha, está todo mundo enrolado, mas a justificação é pela fé, e depois de justificado, existe uma conduta de vida do cristão. É simples assim, que o Espírito Santo vai nos transformar cada dia, vai nos apontar com as Escrituras, a gente olhar para as Escrituras e vai falar assim, cara, ontem eu estava conversando com os amigos, cara, a Bíblia é nítida em falar que, então quer dizer que eu vou viver em pecado? Não, gente. A Bíblia nos ensina que, cara, esmurre o seu próprio corpo, quer dizer, abra mão, deixe de lado os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, porque eu lembrei de uma outra situação que eu vi num filme que eu achei aquilo fantástico demais. Um filme chamado Apóstolo Paulo. Vocês já viram esse filme?
você não viu, veja, e se já viu, veja de novo, porque toda vez que eu vejo, cara, uma das cenas que mais me marcou nesse filme, que narra a história da vida de Paulo, foram várias cenas, né? Tanto que a morte de Paulo também no final, dá para a gente chorar, ficar horas chorando. Mas tem uma cena em que Lucas está com os cristãos dentro de um calabouço lá, prestes a serem lançados para os leões devorarem eles. Aí Lucas, na maior calma do Senhor, na maior sabedoria, ele abaixa para os irmãozinhos e fala assim: eles estavam prestes a serem devorados por leões. Tá? Não é alguém que está te acusando de... Não, ia ser morto por leão e todo mundo assistindo você sendo morto. Lucas vira e fala assim: as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Mano, aquilo ali, eu parei o vídeo e falei assim: gente, não é possível. Então, as nossas leves e momentâneas vontades, desejos, não se comparam, gente, dá para abrir mão, porque o que vai ser revelado daqui a pouco já é revelado dia após dia, nas Escrituras, já nos é revelado uma salvação. Imagina daqui a pouco, contemplando face a face o nosso Redentor, o nosso Criador, as leves e momentâneas tribulações. Isso aqui é fichinha. O coração chega a queimar, porque vale a pena. Então, vamos voltar para cá. Deixa eu ver onde eu estava falando. Quando nós colocamos a nossa confiança total em Jesus Cristo, cara, a gente recebe por fé. Volto a dizer que Paulo estava falando do capítulo 1 ao do capítulo 3, está todo mundo enrolado. Do capítulo 3 ao 5, justificação pela fé, como é que o homem resolve, como o homem recebe essa salvação, porque é ato de Deus. Deus dá o primeiro passo. É Ele que faz, é Ele que propõe, as Escrituras diz que Ele propôs. Do capítulo 3 ao 5, justificação, do 6 ao 8, vai falar de conduta de vida cristã, aí depois para frente ele vai falar de Israel, vai falar um pouco de escatologia, aí depois vai terminar com saudação, enfim, ele faz uma carta completa, e Romanos é uma coisa que a igreja tem que estar com isso na mente, diariamente em leitura, porque senão a gente vai querer adicionar o mais. Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa já não é mais evangelho. É somente Cristo Jesus. Então, o que a gente começa a falar? Quando a gente tem fé em Cristo Jesus, cara, é uma transformação total. Quando a gente fala que a gente tem a nossa confiança total em Cristo Jesus, a Bíblia é muito enfática. Fala que tudo que Ele é e o que Ele tem se torna nosso. Tudo que Cristo é e tem se torna nosso. Pela fé em Cristo, pela fé nele. É uma mudança, é imputado, é te atribuído, é te dado. Fala assim, a justiça de Cristo é dada a você, o que Ele é dado a você, e quando Deus olha para você, não vê mais seus pecados, não vê mais o Rômulo, Ele vê Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. Por isso que Ele não me mata, por isso que Ele não mata a gente, porque Ele vê Cristo em nós. Então, eu quero fazer uma pequena diferenciação aqui para a gente caminhar e entendendo, porque eu volto a dizer, quando a gente fala de justificação somente pela fé, tem muita gente que quer, mas e o Romo? Mas como é que anda? Gente, é justificado independente do esforço humano. Justificação é diferente de regeneração. É meio que a gente está diante de Deus em justificação, é meio que a gente está diante de Deus, diante de um juiz, na justificação, que ele fala assim, perdoado, justo, ele bate o martelo, e uma vez que Deus bate o martelo, não tem outro tribunal que vai dizer o contrário. Ele é o Supremo Tribunal Celestial, não tem o Supremo Tribunal Brasileiro que vai dizer alguma coisa contrária a nós, com esses ministros abençoados. Então, é o Supremo Tribunal Celestial, declara diante de Deus, ele bate o martelo e fala, justo, por causa da justiça do meu filho. É eu diante de Deus, diante de um juiz. A regeneração é eu diante de Deus, diante de um médico, que enquanto o juiz, ele, por fora, ele declara justo, Deus, sendo médico, ele vai falar assim, agora eu te opero e eu te transformo por dentro. O médico vai operar e por dentro ele vai me transformar. Então, são coisas diferentes. Justificação é diferente de regeneração, é diferente de glorificação, diferente de santificação. Esses conceitos precisam estar definidos. Então, é eu justo diante de Deus, e agora Deus, como médico, vai me tratar. Vai falar assim, vou te transformar por dentro, porque agora, diante de mim, você está justo.
Você está limpinho. Aleluia por isso. Gente, uma outra coisa poderosa da justificação, para a gente entrar no capítulo aqui, que eu queria fazer uma introdução, já estou até demorando. A justificação, ela não é somente perdão de pecados. Ela é isso, graças a Deus por isso. Justificação, ela perdoa pecados. Deus nos perdoa por causa do que o seu filho fez. Nós vamos também chegar daqui a pouco, senão daqui a pouco está adiantando tudo aqui. Então, justificação não é somente perdão de pecado. Porque o perdão de pecado, a Bíblia diz que na cruz, Jesus pagou o escrito de dívida que nós tínhamos. Então, nós tínhamos uma dívida. E não tínhamos condição de pagá-la. Era muito caro. Era muito caro. Dependia da morte de um ser perfeito. E se dependesse da minha morte, não ia pagar, porque eu não sou perfeito. Alguém aqui é perfeito? Se tiver, me ensina a viver. Então, se eu tivesse, precisava ser alguém perfeito. Cristo fez isso. Então, a justificação, ela perdoa pecados. Quando ela perdoa os meus pecados, a minha conta que estava negativa, ela zera. Está zeradinha. Não tem mais dívida. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz. Ele pagou, o cheque foi pago na cruz. Pago. Então, a partir do momento que eu estou justo diante de Deus, mas eu meio que ficaria neutro diante de Deus. Está zerado. Então, ele não somente perdoa pecados. A partir do momento que ele perdoa pecados, ele imputa a nós a justiça de Cristo. E no momento que ele imputa a nós a justiça de Cristo, a nossa conta vai lá para cima. Por isso que nós estamos justos diante de Deus. Nos é acreditado a conta de Cristo em nós. Nos é acreditada a nossa conta do zero, positivou. E eu não sei te dizer qual o valor, mas é infinito o negócio. Então, ele, além de perdoar pecados, a nossa conta sai do zero e positiva, porque ele nos imputou a justiça de Cristo. Aleluia por isso. E aí, o que eu quero fazer aqui? Tá, pula. Na aula anterior, Carlinhos estava falando a má notícia, que está todo mundo enrolado. Está todo mundo pecador diante de Deus. Então, antes de você dar o remédio, você tem que diagnosticar qual é o problema. Todo mundo pecador, todo mundo pecado é o problema, nos separou de Deus. E agora, a gente pode dar o remédio. Quando a gente fala, a gente precisa muito entender como nós estávamos diante de Deus, porque a gente não tem noção de que a gente quer viver pelas nossas próprias vontades diariamente, velho. A gente fala assim, não sou pecador, não, gente. A gente tem orgulho, soberba, a gente quer viver a nossa própria vontade, a gente não dá glória para Deus o que é para dar, e a gente não faz o que é para fazer, e quando faz o que é para fazer, a gente faz um coração errado, com a intenção errada, ou motivação errada, e a gente fala assim, não, eu não... Gente, analisa esses detalhes do dia a dia, que você vai ver que gente, eu preciso muito de Cristo na minha vida, eu preciso do Espírito Santo todo dia na minha vida. Porque se a gente for olhar e deixar na nossa própria vontade, a gente vai fazer o que Adão fez. A gente vai rejeitar Deus e vai querer andar pelas nossas próprias vontades. Cara, como é difícil, às vezes, a gente aceitar a vontade de Deus, porque a gente quer fazer o que nos agrada. É mais gostoso fazer com o que nos agrada. Então, a gente quer viver a nossa própria vida. E precisamos do Espírito Santo para nos apontar que precisamos de Cristo Jesus. A lição começa com uma frase assim. Olha a frase que começa a lição. Justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, justificado pela fé, é aquele que não se justifica pelas suas obras, mas agarra-se à justiça de Deus através da fé, e vestido com ela, aparece na vista de Deus, não como um pecador, mas como um homem justo. Então, nos é atribuído e vestimos com a justiça de Cristo, e nós não estamos mais diante de Deus como pecador, e sim como um homem justo. Amém? Abra comigo em Romanos capítulo 3, versículo 21. Deixa aberto aí rapidamente, para dar uma acelerada aqui, santo Deus da minha vida. Essa hora que passa muito rápido, e eu escrevo as coisas na aula achando que, meu Deus, eu falo isso em 10 minutos, mas não, quando você começa a falar, mais tempo você leva, meu Deus do céu. Tá, então abre em 3:21. A lição, ela vai começar com o segredo da justificação, ela fala de 4 tópicos, eu não quero ler o que a lição está dizendo, eu quero expor nos versículos, por quê?
Porque no primeiro tópico, a lição vai falar que é manifestação da justiça de Deus. Isso é falado no versículo 21. Ela vai falar que a justificação é gratuita e por sua graça. Isso vai falar no versículo 24. A lição vai falar que é pela fé. Isso vai falar no versículo 22. E ela vai falar que se baseia em Cristo, que é também no versículo 24. Então, eu quero ler e a gente vai caminhar. Eu quero ler do 21 ao 31, para a gente ver o que Paulo está dizendo nesses versículos, que é onde ele começa, que a justificação é pela fé. Depois eu quero voltar e expor os versículos, o que está por trás do que Paulo está dizendo aqui. Porque às vezes a gente lê e fala assim, tá, mas e a gente não tem a ideia da profundidade do que aquelas palavras ou que o escrito quer dizer. Porque para eles, na época, fazia muito mais sentido, porque eles tinham na cara dele tudo aquilo que Paulo está falando, de lei, de profeta. Eles tinham muita consciência disso. Então, Paulo faz um contraste aqui, e quando o leitor está lendo e com aquilo na cabeça, é poderoso demais. Amém? Então, vamos ler aqui 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque da lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem... Olha só, ele fala assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Meu Deus, das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeu, né, e o incircunciso, gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Gente, esse final aqui fica meio louco, né? A gente está, às vezes, lendo... Está me ouvindo? Tá. Às vezes a gente fica lendo e fala assim, meu Deus, como assim? Paulo começa a falar de lei, que não é pela lei, de repente ele confirma aqui embaixo. A gente vai tentar chegar lá à explicação. Gente, beleza. Paulo é enfático, ele conclui, ele fala que independentemente das obras, não é pelo que eu faço, deixo de fazer, é somente pela fé em Cristo Jesus. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim, eu fiz por merecer. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim, eu paguei o preço. A gente tem mania de falar isso, né? O problema é que nós mesmos, como pregadores e professores, a gente tem mania de dar essa vírgula, a gente colocar esse mais. Aí a gente fala assim, mas você tem que fazer por onde, hein? Você tem que pagar o preço, hein? Mas, gente, eu até entendo que, às vezes, a ideia do pregador, quando pagar o preço, é no sentido de renúncia de Cristo, você tem que abrir mão por Cristo. Mas não para a salvação, ninguém paga o preço. Paulo está falando aqui gratuitamente porque alguém pagou o preço. Então, os pregadores cristãos, às vezes, ensinam ainda... Gente, faz por onde, João? Se você não fizer por onde, ó, está fora. Você tem que pagar o preço, senão você não entra. Gente, o versículo 21 fala assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo assim, gente, o que eu estou dizendo para vocês agora... não é nada novo. O que eu estou dizendo para vocês agora é que a lei apontava. O que eu estou dizendo para vocês agora, os profetas diziam. Não é nada aqui muito novo. Agora, sem lei, o que ele quer dizer? Gente, agora, ele não te requer nada, porque a lei requeria, a lei tinha, faz. Agora ele está falando assim, agora se manifestou a justiça, que não te requer nada. A lei dizia, os profetas diziam sobre esse que haveria de vir,
e manifesta a justiça. Essa justiça, há várias possibilidades de dizer aqui. Eu fico com duas. Que se manifestou que Deus é justo, se manifestou a justiça de Deus, mostrando que Ele é justo, mas justificador. Ao mesmo tempo que se manifestou a justiça, ela manifestou a solução. A justiça de Deus é manifestada agora em Cristo, uma solução nos é dada, sem lei, sem te requerer nada. Isso que eu não estou falando de mim mesmo, gente. Eu estou lendo o que a Bíblia está falando. Mas agora, sem lei, se manifesta que Deus nos justifica por Cristo Jesus pela fé. Então, mas agora sem lei se manifestou testemunhado pela lei. Você lembra que a lei tinha que ir lá fazer o sacrifício, levar os bichinhos lá dentro da tenda, e aí tinha que derramar em cima do propiciatório, e além de cima do propiciatório, depois salpicava o sangue em cima dos ofertantes. Então, gente, isso apontava para um sacrifício perfeito que haveria de vir. Então, a lei testemunhava. Antigamente, eles olhavam para aquele que haveria de vir. Vem aquele que há de nos salvar. Hoje, depois da cruz, a gente olha para trás. Veio aquele que nos salvou. Então, a cruz converge tudo. Por isso que é chamado plenitude dos tempos. Porque na cruz converge o que estava para trás e o que está para frente. Eles olhavam para frente, a gente olha para trás. É igualzinho, por fé. Então, a lei apontava por algo maior que haveria de vir. Os profetas também diziam sobre isso. Você lembra de Isaías 53? Que ia falar que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, gente, os profetas testemunhavam que haveria de vir o Redentor, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça que deveria ser cumprida, as exigências que deveriam ser cumpridas, Jesus cumpriu e satisfaz todos os requisitos diante de Deus e que agora, portanto, tem valor diante dele. Porque Jesus cumpriu tudo que era necessário e agora, sim, essa justiça tem valor diante de Deus. Então, na cruz, a justiça de Deus, os requisitos de Deus foram totalmente satisfeitos. Não tem mais nada para fazer. Gente, se a gente tivesse que acrescentar algo para a salvação, para que Cristo veio? Se a gente tivesse que ter Cristo e mais alguma coisa. Gálatas fala isso. Cristo veio em vão. Porque se tivesse que adicionar mais alguma coisa à salvação, é fé em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Amém? Aleluia. Então deu para entender o 21, não tem muita... É isso aqui, sem lei, se manifestou a justiça agora, mais agora ele está fazendo um contraste com o que estava sendo apresentado atrás, estava todo mundo enrolado, mas, aleluia, tem aí uma solução. Sem lei, se manifesta e testemunhada por tudo aquilo que vocês acreditam. Ele estava falando assim, você que acredita na lei, você que acredita no profeta, eles diziam sobre isso aqui. Sobre esse momento, no tempo presente, onde Cristo se manifestou, a lei e os profetas diziam sobre isso. 22, deixa eu adiantar, meu Deus. Justiça de Deus mediante fé, 22, justiça de Deus mediante fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Gente, a gente começa o versículo 22 falando assim, justiça de Deus. Então, quem propôs foi Deus. Justiça veio dele. Mediante fé. A fé é o instrumento, é a ferramenta, é o meio onde você chega a quem é Cristo, a base da justificação, Cristo e sua cruz. Então, Deus propôs, fé é o meio onde você é justificado pelo mérito de Cristo. Você não é justificado pela fé, você é justificado pela fé como instrumento nas obras de Cristo. A fé te leva a esse lugar de justificação. Então, isso que ele está dizendo aqui, mediante fé para todos os que creem, pois não há distinção. Deixa eu botar aqui, meu Deus, cadê? Justificado pela fé. E aí a gente olha por aqui, por exemplo, para a gente, no Ocidente, eu sempre, meu Deus, tenho que parar para pensar nisso. A gente tem mania de fé, de falar assim, estou passando por um problema, tenha fé que vai dar tudo certo. A fé virou como um amuleto, em que a fé é meio que acreditar que vai dar tudo certo. Acredita aí, tenha fé que você vai vencer isso aí.
Mas a fé aqui não é uma fé de apenas acreditar que vai dar tudo certo. A fé aqui, ela é totalmente oposta às obras e à justiça humana. Fé em Cristo Jesus quer dizer que eu abro mão, eu desisto das minhas próprias vontades, do meu próprio fazer, eu desisto das minhas próprias obras, para colocar minha fé totalmente na obra de Cristo. Então, mediante fé, não é somente acreditar que vai dar tudo certo. Fé é abandonar você mesmo e colocar confiança em outro. Acho que é isso aí, não tem mais o que explicar aqui. Fé é desistir de depender das minhas boas obras para ter algo diante de Deus. Fé é abandonar você mesmo. E, gente, eu não acredito em mim, eu não tenho confiança em mim mesmo. A minha confiança está toda em Cristo Jesus. É pelas obras dele que eu estou diante de Deus justo. É pelas obras de Cristo que estamos diante de Deus. Então, a fé não é somente acreditar. Fé é o oposto de justiça humana. Nós, como crentes, devemos caminhar nisso. Fé. Eu vou ter fé que Deus vai fazer. Que fé é essa? Né? A fé é depender de que Deus vai resolver, e Deus resolveu. Aleluia? Nós abandonamos. E, gente, é difícil para o ser humano entender essa fé. Porque para o ser humano, a justiça humana, ela é importante. Porque quantas vezes a gente já não falou assim, eu não vou ganhar nada de fulano não, porque eu não quero depender de fulano, depois para jogar na minha cara. É difícil da gente aceitar algo do outro gratuitamente. A gente acha que tem alguma coisa aí. Ele está querendo me dar isso por quê? E aí, quando a gente recebe, beleza. O problema é que a gente, como justiça, na nossa própria justiça, a gente não quer aceitar nada do outro, do irmãozinho, porque a gente não vai querer depender dele. Não, depois eles vão jogar isso na minha cara, enfim, para o ser humano, é difícil entender, perceber que essa justificação é mediante fé e confiança total em Cristo Jesus. Então, aqui é não depender das minhas boas obras, é depender das obras de Cristo. Aleluia. Vamos para o outro aqui, então? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. 23 é simples. O 23 fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já está muito claro, Paulo só lembra. Está claro no capítulo 1, 2 e 3. Todos são indesculpáveis diante de Deus, todo mundo carece da glória de Deus. Paulo só repete, vocês estão sendo justificados pela fé, mas está todo mundo enrolado. Ele faz questão de lembrar para ninguém se vangloriar. Tanto que nos próximos versículos ele faz isso de novo. Então, pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente. Opa, cadê eu pagar o preço aqui? Quem vai pagar o preço para ir para o céu? Alguém pagou e não foi a gente. Alguém pagou o alto preço. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção em Cristo. Então, espera aí. Então, eu não pago o preço, é mediante graça. Redenção, quando para eles faziam muito mais sentido, mas para a gente, só de estudar um pouquinho também faz sentido, redimir é você pagar o preço para tê-lo uma pessoa de volta. Quando alguém era escravo no Antigo Testamento, para você redimi-lo, você tinha que pagar o preço para que ele se tornasse seu. Cristo fez isso, ele paga o preço para que fôssemos dele. Então, gratuitamente, Cristo paga pelos meus pecados. Cristo pagou, me redimiu, me levou de volta. Deus estava em Cristo, Colossenses, se eu não me engano, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Então, Deus em Cristo nos reconcilia com Ele mesmo, mediante um pagamento. Houve um pagamento aqui. Lara, você vai ter que pagar o preço para ir para o céu. É justificado gratuitamente. Não tem condições de você pagar nada, é gratuitamente em Cristo. Por sua graça, mediante fé, mediante redenção, mediante o pagamento. Ele faz um contraste aqui fantástico. Se é gratuito, é porque alguém pagou. Né? Gratuitamente, mediante redenção. Redenção era pagamento da dívida. 25. Isso aqui é lindo também. 25. A quem Deus propôs. Então, quem foi o proponente, quem propôs? Deus, através do sangue de Cristo. No seu sangue, como propiciação mediante fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Beleza. Deixa eu falar alguns pontos aqui. Como Deus pode perdoar e continuar sendo justo? Porque a justiça de Deus exigia a minha e a sua morte. Então, como Deus resolve isso? Então tá, se eu tenho que pagar o preço, Ele resolve imputando os nossos pecados, pagando os nossos pecados em Cristo. Por isso que Ele pode perdoar pecadores mesmo sendo justo, continuar sendo justo, porque Ele pagou, o que tinha que pagar foi feito, o pagamento foi concedido. Então, e aí, Ele fala assim, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer que não tinha consequências do pecado? Tinha. Você via que no Antigo Testamento tinha consequências dos seus pecados. Só que Deus foi tolerante, Ele foi paciente, porque se Ele não fosse, nós não estaríamos aqui. Ele foi tolerante, porque Ele tendo em vista, Ele fala assim, Ele tinha na sua mente que no tempo presente, naquele tempo, haveria de se manifestar a justiça. Então, havia consequências? Havia, mas Ele foi tolerante, porque Ele poderia ter exterminado a gente. Por isso que está falando que Ele foi tolerante, Ele foi paciente por ter tolerado e agora imputa tudo no seu Filho. Então, Deus é aleluia, aleluiado. Então, aí Ele fala assim, propiciação. Nós vimos redenção, pagamento do pecado, pagamento para tê-lo de volta. E vimos, e agora fala de propiciação. Propiciar é ato de ofertar, de apaziguar a ira de Deus. Então, quando a gente via no Antigo Testamento, quando se entrava com a propiciação, na tampa da arca, né, que estava lá dentro, que tinha lá dentro a lei, a vara de Arão. Então, quando se pegava o sangue e derramava sobre o propiciatório, que era a tampa, cobria-se tudo. No momento em que se cobria tudo, havia uma separação entre a lei e o ofertante, entre os israelitas. Então, o que ele estava querendo dizer naquela hora? A lei não mais te condenava. Por isso que era necessário o sacrifício anual. E outra, a gente olha para o Velho Testamento, a gente fala, era sacrifício direto. Se havia sacrifício direto, havia pecado direto. Então, não tem como eu ser justificado diante de Deus mediante a minha obra. Porque se tinha que ter sacrifício, só que agora Cristo, de uma vez por todas, Hebreus vai falar, ofereceu-se um sacrifício eternamente por nós. Então, Ele foi o último e definitivo sacrifício que perdoou os nossos pecados. Voltando. Propiciação era sobre o propiciatório. Então, havia-se uma separação entre a lei e o israelita e não mais havia condenação, porque o sangue separava a condenação. Não é isso que aconteceu comigo e com você? O sangue de Cristo nos separa da condenação. Romanos 8 vai dizer que não há mais condenação. Há um sangue que nos separa. E Deus, a Bíblia vai falar que o véu do templo se rasgou. E Deus apresenta o verdadeiro propiciatório, a verdadeira propiciação. O que estava lá oculto, Deus apresenta e fala agora, mediante o sangue de Cristo eterno, não há mais condenação, há uma separação do sangue e a lei não pode mais te condenar. É isso que acontecia com o Velho Testamento e acontece com a gente no Novo Testamento. Aleluia, a gente está acabando meu tempo. Vamos lá. Eu volto a dizer, se existia sacrifício, existia pecado. Então, nunca, diante da lei, alguém ia ser justificado. Aí chega aqui, então, no 27. Onde, pois, há jactância? Ele vai falar, onde então a vanglória, gente? Onde há orgulho nisso? Ele vai falar assim, foi de tudo excluída. Por quê? Das obras? Não, é pela fé. Então, quer dizer, então não tem vanglória para judeu, não tem vanglória para você que quer cumprir, não tem nenhuma. Agora, ele está falando que exclui, ele fala assim, foi de toda excluída. De toda excluída. Então, de alguma maneira, ele exclui a glória humana na participação disso. Ele exclui toda a glória humana. E isso nos ensina a viver como comunidade, sabia? Porque se fosse por obras, gente, ia ser uma guerra aqui dentro. Eu sou melhor que você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho mais para apresentar, eu posso pregar porque eu fiz, você não pode pregar porque você não fez. Ia ser uma loucura.
E Deus fala, não, gente, é de tudo excluída. Então, isso me ensina a viver em comunidade. Todos somos iguais, tanto como pecadores e tanto como regenerados e justificados pela fé. Isso nos ensina a viver em comunidade. Exclua a obra da sua vida para se manifestar com amor com seu irmão. Ah, meu irmão pecou, ele fez aquilo, está maluco. Não, gente, foi de todo excluída. Que isso nos ensine a excluir o orgulho, a vanglória. Não, eu sou melhor do que fulano, porque fulano só vive fazendo aquilo. Gente, ore por ele, estenda a mão para ele, caminhe com ele. Se você acha que você está conseguindo cumprir, vai orar com ele. Vamos orar, vamos juntos, vamos para a igreja, vamos louvar o Senhor, lê isso aqui, lê aquilo. Então, isso aqui nos ensina a viver em comunidade, foi de todo excluído. Não há espaço para a glória humana, para a salvação e nem para a comunhão com os irmãos. É todo mundo igual diante de Deus. Aleluia? Você pode dar um glória aí? Glória a Deus. 28. Concluímos, pois. Aí ele vai concluindo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Glória a Deus por isso. Independentemente das obras. Gente, deixa eu já ler o Hebreus. Mônica, a gente tem que estudar aqui na EBD, Trindade e Hebreus. São 2 próximos temas para a gente estudar aqui, né, Fatinho? Que são coisas fantásticas. Hebreus vai falar que não é Jesus e mais, não é Jesus mais alguma coisa, porque fala em Hebreus que o sacrifício definitivo, o último sacrifício que apaga pecado para trás e para frente, cara. Antes da cruz e depois da cruz. Você tem noção do sacrifício de Cristo que foi por mim e por você? Então, isso é algo libertador. Quando eu entendi justificação pela fé, é se render diante de Deus e falar assim, obrigado, Jesus, obrigado. E agora, como é que eu vivo uma vida para você? Essa é a atitude do coração daquele que entende a salvação em Cristo. Porque aquele que fala assim, eu posso pecar? Não entendeu nada. Porque quando você fala da graça de Deus para alguém, que é por fé, é pela graça, alguém pagou, as pessoas têm mania de falar assim, então eu posso pecar? Só está revelando o seu coração, meu amigo. Só está revelando o seu coração. Porque uma vez que você entende que pagou seus pecados, porque para você dar valor à graça de Deus, você tem que se ver. Que se você não se olhar, se você não se ver como pecador, não vai fazer diferença para a tua vida não, tá? Você tem que ver o quanto que você precisava de Cristo Jesus. O quanto que você precisava de Cristo Jesus. E a graça nos liberta, é uma metanoia. Arrependimento é não crer mais nas suas próprias obras, é essa fé que nos leva ao arrependimento, de não estar mais na minha própria justiça. Gente, está acabando meu tempo. Vamos pular aqui, tá? 28, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeu, e mediante fé também o incircunciso, gentio. Aí, sem distinção nenhuma, Deus vai justificar por fé. E o 31, ele termina assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Paulo já começa a apresentar o que ele vai apresentar no Romanos 8, né, naquele pedacinho ali, em que ele sabe que vai ter perguntinhas como essa que eu acabei de falar aqui, mas Paulo, posso pecar? Entendeu? Ia ter essas perguntinhas para ele, e Paulo, na sua sabedoria, já começa a escrever, perguntar e responder. Então ele vai falar assim, então quer dizer que eu excluo a lei? Ele fala, não, de maneira nenhuma. Lutero vai meio que definir isso de uma forma bacana, assim, de entendível. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, ela vai falar que a lei é o tutor, é um aio que vai nos levar a Cristo, né? Um pastor tem uma mensagem muito bacana. A lei gritava para você assim, corre que eu vou te pegar. A lei queria te pegar de qualquer jeito. A lei, corre que eu vou te pegar. Vou te pegar, corre para Cristo, porque senão eu vou te pegar. E no momento que a gente está correndo para Cristo, a gente chega em Cristo, justificado, a lei nos apontava para Cristo. No momento em que eu chego em Cristo, aí Cristo fala assim, agora você está justificado, perdoado, volte e viva. Você quer saber como viver diante de Deus? Aí ele está falando assim, olha, não adultere, não minta, não tenha diante de mim outros deuses, diante de vocês outro Deus. Então, justificado agora pelo Espírito, eu posso caminhar no que Deus está me ensinando. E se, 1 João, você cair em pecado, nós temos um advogado diante do Pai.
Nós temos um advogado que viveu no meu jeito, em carne, sabe dos meus sentimentos, ele sabe de tudo, porque ele é um perfeito intercessor, porque ele passou pelo que nós passamos, mas sem pecado. Então, agora, diante do Pai, nós temos um advogado. Então, o que ele quer dizer aqui? Anulamos Não, gente. Você vai para Cristo para ser justificado, e agora é uma lei moral. Gente, um cristão não adultera, não peca, não mente, não tem diante de si outros deuses. Então, é isso que ele quer falar, isso que ele quer dizer aqui. Então, quer dizer que a gente exclui e vive lavante. Não, tem aqui a lei de Deus, porque a lei de Deus expressa o seu caráter. A lei de Deus diz que Ele é santo, e nós precisamos caminhar nesse lugar. A santificação não é nos nossos ombros. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, quem começou a boa obra? Deus. Começou por fé em Cristo. Ele vai fazer o quê? Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Ele vai me justificar, ele vai me santificar e ele vai me glorificar. E aí, no meio dessa caminhada, a gente vai lembrando, Deus, como é que eu te agrado, como é que eu vivo para você. A gente vai lembrar de Paulo falando, esmurre seu próprio corpo, faça morrer suas próprias vontades, não ande assim, não ande aquilo. Cara, como é que eu vou viver agradando a Deus? Se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai saber. Que o Espírito Santo nos conduz a esse entendimento, a esse lugar de justificado mediante fé. Agora minha vida é regrada diante de Deus, é rendida diante de Deus. E uma vida rendida diante de Deus não há espaço para a justiça humana, vontade humana, é a vontade do Pai. Beleza. Vamos terminar aqui o 4, que não vai dar tempo. Jesus, já acabou os minutos aí, não já, João? Aleluia. Fala que não, João. O 4, primeiro versículo, vai falar assim: que, pois, diremos ser alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Diante de Deus, ninguém tem como se gloriar, porque diz as Escrituras, olha aí, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, lhe atribuído. Não é pelo que ele fez, tanto que aqui ele vai apontar que ele foi justificado antes da circuncisão. E vai apontar a Abraão e vai apontar a Davi. Quer ver mais um versículo aqui? Vamos ler. Aleluia. Ora, 4, versículo 4. Ao que trabalha, o salário é considerado como favor. E não é considerado como favor, e sim como dívida. Né? Então, se eu trabalho, alguém tem uma dívida para mim, comigo, né? Mas ao que não trabalha, quer dizer, aquele que não tem as suas próprias obras, esforço humano, mas crê naquele que justifica um ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, se eu trabalho e eu quero que Deus me dê alguma coisa em troca, Deus está me devendo, e Deus nunca vai te dever, meu amigo. Você está devendo Deus toda hora. Então, aqui, ele quer dizer, você que está querendo trabalhar para ter algo de Deus, não, você não vai ter o salário quando você trabalha, o salário é uma dívida. Mas quando você não trabalha, é um favor que estão te dando. Então, esse aqui que ele quer falar. Deixa eu pular. E aí o 6 vai chegar de uma forma linda. Vou parar no 6 e vou finalizar. 6. E assim também que Davi declara, olha o que Davi dizia lá no Antigo Testamento, olha o coração de Davi, bem-aventurado, cadê? Declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E olha como é que ele termina essa parte. Bem-aventurado, ele está falando da gente, tá? Ele está falando da gente. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade são perdoados e os cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você tem noção de que Davi estava falando lá no Velho Testamento sobre o que aconteceu com a gente agora? Que ele jamais nos imputará mais pecado, ele nos atribui a justiça de Cristo mediante fé nele? Gente, eu fico até... Você tem noção disso? Que jamais nos imputará pecado por causa da obra de Cristo na cruz, velho. Você que está em casa, pelo amor de Deus, dá uma sapateada aí, dá uma gloriada, porque isso é poderoso, cara. Então, eu termino, pula do 4, lá para o final. Versículo 24 diz assim: mas também por nossa causa, ele está falando da gente agora, posto que a nós igualmente nos será imputado
a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 5:1, justificado, pois, mediante fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mediante fé, nós temos paz com Deus. Não sei quem vai dar a próxima aula, acho que não sei se é o Carlinhos, vai falar das riquezas da justificação, Romanos 5. Temos paz com Deus. Não há mais ira, é isso que nós olhamos. Temos quando nós olhamos para Romanos 3 e Romanos 4. Infelizmente não deu para ver algumas partes do 4, mas Romanos 3 já dá a ideia de que somos justificados pela fé na obra de Cristo, não é por mérito próprio. Que o Espírito Santo essa manhã nos conduza a esse entendimento. Que durante o dia você pare, se você não quiser ler o capítulo inteiro, leia um versículo e deixe que o Espírito Santo fale assim, meu Deus, eu preciso me render a você, para chegar diante de você, não dizendo que, porque às vezes a gente tem mania de chegar diante de Deus falando assim, Deus, eu fiz isso ou fiz aquilo, ou deixei de fazer aquilo e deixei de fazer isso. Não, Jesus, eu posso chegar diante do Pai por causa da sua obra, por causa do seu mérito, por causa do que você fez, que eu tenho acesso ao Pai. Então, que o Espírito Santo faça isso no nosso coração essa manhã e todos os nossos dias. Amém? Pastor, desculpa a hora, gente. Amém. A graça e a paz, o meu bom dia a todo que está ao alcance da nossa voz. Obrigado pela atenção de vocês nesta manhã maravilhosa, com essa aula tremenda que nos explica. Eu toquei assim, a fé é tremenda, né? Esse é 2 minutos. Eu olhei em Pedro, né? Pedro olhou para Jesus, ele andou em cima das águas. Mas, de repente, ele entrou no homem verdadeiro e afundou. Assim é nós, querido. Exercer esta fé. Nesta manhã nós vemos que há uma esperança, mas há uma coisa convicta, não é uma coisa assim mais ou menos, mas é explicada nitidamente pela palavra. Ela diz a gente, nós somos salvos e remidos, temos direito aos céus. Isso é importante para nós. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas das vezes nós duvidamos. Estamos lendo, estamos ouvindo a lição, mas começamos a duvidar. Qualquer coisinha nós saímos. Queridos, que cada um de nós nos preparamos para viver na glória. Agora, aqui e agora. Nós olhamos, ver essa lição, o professor para nós, todos os detalhes. Que gostoso nós estarmos aqui, ouvindo a poderosa palavra na sua essência, para nós compreendermos, dito a palavra se explicando a própria palavra, né? É importante que a palavra se explica. Ela não depende que alguém explique, ela se explica. Se nós prestar bem a palavra de Deus, ela se explica a ela mesma. Você vai ler, daqui você não continua, que ela se explica a ela mesma. Vai te dizer, você tem dúvida, ela vai te esclarecer. Então, que Deus possa nos abençoar. Hoje à noite temos o culto aqui. Contamos com você. Você que está em casa. O sol está lindo agora pela manhã. Hoje à noite está linda, uma noite linda. Dá uma oportunidade a você de recordar a sua igreja, dá um grupo grande. Vamos dar uma salva de palmas aqui para o pessoal da escola bíblica. Tá vendo? Está escutando? Então, aqui um grupo maravilhoso está aqui conosco e estou esperando você. Amém? Vamos dar sequência a esse trabalho. Nós somos mais do que vencedores. Estamos vivendo pela fé. Vamos ficar de pé aqui, vamos orar e agradecer a Deus. E logo mais, estaremos aqui às 19h30. Atenção, 19h30.
Amém? Esteja, e se você que não pode vir, veio nos ver pela televisão, vai nos ver pelo seu celular. Não deixa de ver, porque é importante você manter essa comunhão junto à tua igreja. Alô, Brás! Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te dou graça por esta manhã. Obrigado por essa lição, pelo teu servo trazer para nós uma palavra maravilhosa, Senhor. Dá-nos um resto de dia na tua presença, um domingo na tua presença, uma semana de vitória. Senhor, Deus e meu Pai, te peço pelas pessoas que estão com os corações abatidos, Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito Consolador, consola. Eu abençoo o município de Três Rios, o prefeito da cidade, o governador, o presidente da República. Em todo o mundo, receba de Deus uma unção nova. Eu abençoo a todos que estão aqui, todas as famílias aqui representadas, e os nossos lares. Agora leve para o nosso lar na tua presença, cura as pessoas enfermas. Em nome de Jesus, nós a abençoamos. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações, Deus seja com o teu povo, todo o teu povo diga amém. Muito obrigado. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus.